Olá, eu me chamo Renata e eu moro na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. E há alguns anos atrás, enquanto eu era ainda solteira, eu saí com o meu namorado. Ele passou em casa com o seu carro e me convidou para ir no cinema com ele. Eu aceitei, nós fomos juntos ao cinema e depois do filme nós saímos e fomos até uma pizzaria. E lá nós ficamos até tarde da noite. A conversa estava muito agradável. Eu gostava muito do meu namorado e acredito que ele também gostava de mim, então a nossa companhia um do outro era tudo o que a gente queria naquele momento. Depois da pizzaria, ele me levou para casa. Já era um pouco tarde. Nós entramos no carro e seguimos de volta para o bairro onde eu morava. Quando nós chegamos na rua da minha casa, ele estacionou o carro bem em frente do portão da casa e ficamos ali dentro do carro mais um tempo, conversando, namorando, e isso já era mais ou menos meia-noite. Depois de algum tempo eu me despedi dele e comecei a descer, porque eu precisava entrar. Mas no momento que eu fui abrir a porta, ele me puxou pelo braço e disse para eu esperar um pouquinho. Eu olhei para ele e perguntei por quê. Ele queria que eu ficasse mais um pouco. E ele, sem falar nada, somente apontou para a nossa frente, onde havia um bueiro, a mais ou menos uns 20 metros de onde a gente estava. E lá daquele lugar estava levantando uma neblina. Estava saindo tipo uma névoa de dentro do bueiro. Eu nunca tinha visto aquilo. Foi a primeira vez que eu vi aquilo acontecer na rua da minha casa. E nem em outro lugar também eu nunca vi algo parecido com o que estava acontecendo naquele momento. Nós ficamos olhando para aquela neblina que saía de dentro do bueiro e, aos poucos, no meio daquela fumaça, estava formando a silhueta de uma mulher. Em pouco tempo depois, coisa assim de mais ou menos 2 minutos, no meio daquela densa neblina, nós vimos que a mulher estava saindo e ela estava vindo na nossa direção. Logo depois que aquela mulher começou a sair do meio daquela fumaça, nós vimos que se tratava de uma jovem mulher, muito bonita por sinal, e ela começou a caminhar lentamente e vinha para a nossa direção. Ela queria se aproximar do carro onde meu namorado e eu estávamos, olhando para ela. Quando faltava alguns metros para ela alcançar o carro, a mulher sumiu. Ela desapareceu. Nós ficamos olhando ao redor para ver se conseguia enxergar a mulher e nada dela surgir. Em coisa assim de alguns segundos apenas, ela apareceu na janela do motorista. O meu namorado levou um susto, ele gritou: "Que isso? Sai pra lá, quem é você?" A mulher começou a arranhar o vidro e queria falar alguma coisa. Ela colocava a mão na garganta, ela abria a boca, mostrava a língua. Parecia que ela estava pedindo ajuda. Mas nós ficamos com medo. O meu namorado deu partida no carro pra gente sair dali. Nesse momento, a mulher caiu no chão e sumiu novamente. O meu namorado começou a abaixar o vidro para olhar onde ela tinha ido. E, nesse mesmo instante, uma cortina de fumaça começou a entrar dentro do carro onde a gente estava. Aí o desespero ficou maior, então eu também gritei. O meu namorado acelerou rapidamente o carro e nós saímos dali. Fomos para um lugar bem distante. Nesse tempo ainda não existia o telefone celular. Nós paramos num lugar onde havia um telefone público. Eu desci do carro, corri até o telefone e telefonei para minha mãe para falar para ela o que estava acontecendo e pedi para que ela fosse até a frente de casa para ver se havia alguma mulher caída lá na calçada ou na rua. E assim ela fez. Ela chamou meu pai e os dois foram juntos até o portão. E depois eles voltaram e falaram para mim que não tinha nenhuma pessoa naquela rua, pelo menos naquele momento. Eu estava muito assustada, eu fiquei esperando no telefone até a minha mãe retornar. E quando ela disse que não tinha ninguém na frente de casa, caída na rua, nem na calçada, eu pedi para que ela me esperasse lá na frente e falei para o meu namorado me levar embora novamente. E assim ele fez. Ele me levou e me deixou lá na frente do portão, onde a minha mãe e o meu pai estavam esperando por mim.
Eu via nos olhos do meu namorado que ele estava muito assustado. Mesmo assim, ele desceu um pouco e conversou com o meu pai, com a minha mãe e explicou para eles o que a gente tinha visto há poucos minutos atrás ali na frente da minha casa. Depois disso, ele voltou pro carro, foi embora e rapidamente eu entrei, pedi para que meu pai fechasse logo o portão e fomos para dentro de casa. E ainda falei para ele mais um pouco sobre o que tinha aparecido ali. Eles ficaram assim meio confusos, não sabiam o que dizer porque eles também nunca tinham visto uma coisa parecida igual àquela que surgiu na minha frente naquela noite. Depois nós fomos dormir. No momento que eu me deitei, eu apaguei a luz e alguns minutos depois eu comecei a ouvir passos atrás de casa. E alguém estava passando diante da janela do meu quarto. Eu fiquei em silêncio, ouvindo, e depois comecei a ouvir respiração na frente da janela. Eu fiquei preocupada. Levantei bem devagar, com medo. Eu nem acendi a luz. Eu abri a porta sem fazer barulho, fui até o quarto do meu pai e falei para ele. Falei bem baixinho, contei o que estava acontecendo, o que eu tinha escutado. Eu achei que alguém tivesse pulado o muro, algum ladrão, sei lá, e estava ali dentro do nosso quintal. O meu pai pegou um pedaço de pau e foi bem devagar, abriu a porta da sala, saiu, deu a volta pelo outro lado da casa e foi até a direção do meu quarto. Quando ele chegou lá, ele disse que viu fumaça, uma densa nuvem de fumaça no quintal. Ele voltou rápido e disse que alguma coisa estava queimando lá atrás. Alguém acendeu o fogo ali e precisava de água para apagar. Ele encheu um balde com água, acendeu a luz lá de fora e correu lá atrás de casa novamente. Mas quando ele chegou perto da janela do meu quarto, não tinha fumaça e não tinha fogo, não tinha coisa alguma ali atrás naquela hora. Quando o dia amanheceu, meu pai foi lá para frente e começou a conversar com alguns vizinhos, alguns moradores mais antigos ali daquele bairro, principalmente ali naquela rua. E ele contou para os vizinhos o que tinha acontecido comigo durante a noite e o que também ele viu lá atrás da casa, aquela cortina de fumaça no nosso quintal. Um dos vizinhos, acredito que seja o mais antigo daquele lugar, disse que bem antes da gente se mudar para aquela casa, morou ali uma família. E eles tinham uma filha que estava prestes a se casar, mas ela sofreu uma desilusão amorosa. E o casamento acabou. O noivo foi embora, não deu notícias, nunca mais voltou. Depois de um certo tempo, ela descobriu que ele tinha ido embora com outra mulher. Ela preparou uma mistura de veneno durante a noite e bebeu. E saiu caminhando sozinha ali para a rua. Quando chegou perto do bueiro, ela jogou aquele frasco de veneno lá dentro. E andou mais alguns metros, depois ela caiu. Começou a gritar. Uma pessoa que estava passando ali perto socorreu a moça, chamou ajuda, mas infelizmente o veneno foi letal. E então o vizinho aconselhou a gente a procurar ajuda espiritual para fazer algum trabalho ali naquela casa, para expulsar aquele espírito maligno que está por ali, ou então para ajudar aquele espírito da moça que estava presa ainda naquele ambiente a encontrar um lugar onde ela pudesse continuar em paz na sua vida espiritual. Eu não sei o que dizer, não entendo absolutamente nada disso. Foi essa a minha história que aconteceu, que eu quis contar para vocês aqui deste canal. Agradeço a todos pela atenção, desejando para você uma semana muito especial.